Então, eu fui uma criança que brinquei muito. Eu era muito mental, assim. Ficava sempre pensando muito nas coisas, brincava de fazer caça ao tesouro, planejava as coisas. E eu sempre gostava muito de ir no pediatra, no médico. E eu gostava muito nas consultas com ele. Foi o mesmo pediatra que, inclusive, fez parte da minha mãe, então ele me pegou enquanto criança. E era uma coisa que eu gostava muito de ir. E foi uma infância tranquila, no geral, assim. Brincava com as pessoas que eu morava num condomínio de vários prédios, assim. Então a gente brincava todo mundo junto, no prédio, de bola, fazer gincana, ficar caminhando pelo prédio, caçar o tesouro que eu montava. Mas, assim, foi bem tranquilo, assim. Uma infância feliz, diria. Desde criança era uma coisa que vinha, assim. Não tenho ninguém na família que é médico, não é uma coisa que tava ao redor de mim. Mas por causa desse pediatra que eu consultava, eu gostava muito das consultas com ele, gostava do nome das coisas que apareciam, dos exames e tal. E aí eu acho que ficou essa vontade de fazer medicina e desde sempre eu falei que eu ia fazer medicina, mas foi uma coisa que veio, assim, sem explicar muito. Eu acho que teve muitos momentos, eu acho que ter entrado na medicina já foi um momento que marcou muito, porque foi um grande choque, assim, eu acabei entrando novo, que é bom, mas também tem algumas coisas desafiadoras, porque são muitas emoções e muitas coisas que você entra em contato, assim. E aí, ter acesso a esse mundo já foi um grande desafio, assim, né? Consultar com as pessoas, as dores que encontrava e tudo mais. E eu acho que me marcou muito como a faculdade de medicina, ela forma pessoas de um determinado tipo e para determinada função e desconectado do que é da realidade, assim. Então, eu me via com muita dificuldade de me reconhecer enquanto uma pessoa médica, porque eu fazia coisas de palhaçoterapia, trabalhava com direitos humanos, por mais que eu fazia coisas mais científicas, laboratório de genética, monitoria, ligas acadêmicas, eu me sentia um deslocado na graduação. Então, muitos momentos que me sentia muito nesse choque, assim, né? Mas acho que teve momentos muito específicos, que era quando eu consultava as pessoas que eu percebia que as coisas não ficavam claras na consulta, assim, não ficavam explícitas, e aí quando eu ia conversar com uma pessoa fora da consulta, sem jaleco, eu entendia que muitas coisas que eu tinha dito não tinham ficado entendíveis em si. Né? E aí visitando de palhaço, teve uma criança que falou uma vez assim: ah, eu gosto quando vocês vêm aqui, porque vocês perguntam como é que a gente tá, e não só se eu fiz xixi ou cocô, sabe? Então, acho que é esse lado mais humano da medicina e essa outra vertente, assim. Mas eu acho que é uma profissão, assim como muitas profissões da área da saúde, que possibilitam você ajudar muito outras pessoas, se você tiver uma dedicação para isso, né? E você entra muito em contato com as pessoas e com o que se passa no mundo delas, né? Então, é uma grande possibilidade de você acompanhar a vida de alguém e entender como é que as coisas acontecem, né? Muitas vezes nas consultas eu me sinto assim, num teatro em que a pessoa está ali contando para mim várias coisas e eu estou assistindo a esse espetáculo, que é a vida dela, né? E eu acho que tem um desafio muitas vezes de que eu não sou protagonista dessa história, então eu estou ali para ajudar essa pessoa e não para eu resolver a vida dela, né? Que eu acho que é um pensamento muito comum que a gente tem na saúde, né? Eu acho que eu falaria para não ficar se cobrando tanto, assim. Eu acho que enquanto adulto, eu pelo menos, talvez a gente como um todo fique se cobrando muito, se comparando, aonde chegou, o que vai fazer. Então eu acho que eu falaria para ficar mais tranquilo, deixar as coisas acontecerem, vai dar tudo certo. Eu criança era uma criança muito preocupada, muito nerd, estudava muito, assim, uma coisa que não precisava disso na vida, sabe? As coisas acontecem, a gente não tem controle sobre tudo, a gente faz o nosso melhor e dá certo. Meu sonho de vida, eu diria, em primeiro lugar, que era eu ser mais eu, assim, sabe? Num local que eu acho que a gente está muito desconectado de quem a gente é, assim. E eu acho que isso reflete muito na saúde. Acho que hoje as pessoas buscam, e a gente busca fazer uma saúde muito desconectada de coisas muito importantes, fundamentais, assim. Né? Se a gente parar para pensar em coisas muito ancestrais, em processos fundamentais, a gente não vive mais esse cuidado comunitário, coletivo, esse momento de estar em roda. Então, eu acho que isso traz muito para nossa essência. Então, eu acho que um desejo é que eu seja cada vez mais eu, que seja feliz. Eu acho que as pessoas ao meu redor e todo mundo consiga ser feliz e ser, porque infelizmente hoje as pessoas não conseguem ser elas mesmas e serem felizes no mundo que a gente vive, assim. Eu acho que o que me move é esse sonho de ser feliz e ajudar as pessoas ajudar as pessoas a também serem felizes, assim, né? Eu acho que é recuperar saúde, não desse local desconectado ou muito biomédico que a gente tem, né? Uma coisa muito ocidental, assim, mas recuperar essa outra essência do ser humano, assim. Eu acho que isso me move, assim, de como que a gente consegue se comunicar, entender e ser uma outra coisa, sabe? Assim, chegar no entendimento em comum. A gente hoje vive muito separado em bolhas e o desafio da comunicação, assim, parece que eu tô falando A, a pessoa tá ouvindo B e a gente tá falando de C, sabe? Então, como que a gente consegue todo mundo se conectar que a gente tá vivendo nesse mesmo mundo, né? Então, acho que isso me move, assim, essa união das coisas, sabe? Onde é que o acadêmico, o social, o espiritual, o biomédico se juntam e se encontram numa coisa só, porque parece que tá tudo separado, né? Ah, isso aqui é ciência, isso não é ciência, isso é arte, isso não é arte, mas arte e ciência, elas andam juntas, né? Medicina é essa união de coisas. Eu acho que siga os seus sonhos, o que você quer fazer. Se você quiser fazer uma coisa agora, achar que tá errado, que vai dar errado, não tem como dar errado, porque o movimento ele é certo, independente para onde você vai. Se não for aquilo que você queria, uma outra hora vai dar. E ficar tranquilo que as coisas vão caminhar para um outro lugar e vão dar tudo certo.